Olá, boa noite a todos. Aqui quem vos fala é o narrador clássico. E no vídeo de hoje gostaria de compartilhar com vocês um assunto bem interessante que muitos do meio ocultista e sobrenatural passam e que muita gente não conhece, que é a morte no sobrenatural ou a morte do sobrenatural. É sobre isso que eu vou falar nesse vídeo. Então você que é novo neste canal e não é inscrito ainda, já se inscreva, deixa o like, compartilha esse vídeo aí com seu amigo ou sua amiga que gosta desse assunto voltado aí ao terror e ao sobrenatural, e ajude este canal a bater os 5.000 inscritos. Estamos cada vez mais perto. Dê uma moral aí para o narrador, beleza? Agora, sem mais delongas e sem mais enrolação, vamos para o vídeo. Pois é, meus nobres, como eu sempre digo para vocês, o meio sobrenatural, o meio esotérico, ocultista, ele é muito repleto de cavidades, camadas e muitas armadilhas no caminho de quem decide trilhá-lo. E uma das armadilhas mais mortais desse meio se chama a morte no sobrenatural. Narrador, o que você quer dizer com isso? Se é algum tipo de charada? Você está querendo nos enganar? Não, jovem mancebo, calma, se acalma. Pega aí um café e presta bem atenção no que eu vou falar. Como vocês bem sabem, quem já me acompanha aqui no canal há algum tempo, eu já fiz diversos vídeos falando a respeito de vampiros, lobisomens, bruxas, magos, familiares, lendas, ocultismo como um todo, espiritualismo, enfim, vários, sobre demonologia também, anjos, enfim, vários elementos desse meio ocultista. Mais uma coisa que poucos sabem é que nesse meio existe uma coisa chamada morte no sobrenatural. Pois é. Essa morte no sobrenatural, além da óbvia morte que muitos passam, né, investigadores, caçadores, inclusive os próprios seres sobrenaturais, experimentam a morte, sim, né, ao contrário da crença popular, vampiros, lobisomens, demônios, anjos, todos podem morrer. É claro que é muito difícil de matá-los. Mas sim, assim como os seres humanos, eles também têm o seu fim, né? Ninguém é invencível, ninguém é imortal 100%, isso é balela e ficção, tá? Mas uma morte diferente, né, que as pessoas pouco conhecem, é aquela morte onde você não morre totalmente, mas também não está totalmente vivo, exatamente. Você fica meio lá e meio cá. Um exemplo disso seria o próprio corpo seco, que eu já fiz vídeo aqui no canal falando desta criatura. Inclusive, se você não viu, recomendo que dê uma olhada, né? Procura esse vídeo aqui no canal, é bem legal. E essa morte, pessoal, ela acontece por 3 motivos, tá? Essa espécie de morte no meio sobrenatural. A primeira delas é a fuga de um contrato com o demônio, exatamente. Pessoas aí que buscam pactos com o diabo, fazem esse pacto e depois simplesmente dão uma de João sem braço e acham que vão escapar da cobrança. Pois é, tem gente que faz isso, né? Inclusive aí, o pessoal, depois que eu fiz aquele vídeo a respeito dos pactos do Mercado Livre, tava todo mundo correndo lá, me perguntando no Instagram se tinha como eu passar o link do pai de santo que estava fazendo esse pacto. Eu tive vontade de morrer quando eu vi isso. Como é que pode, cara? O cara querer fazer pacto com capeta no Mercado Livre. Não. Quase taquei minha cabeça na parede. Mas enfim, coisas do ofício. Esse é um dos motivos, tá? Porque quando você faz um contrato, e um contrato dessa natureza com entidade poderosa, lembrando que pactos, tá, pessoal? Recapitulando a nossa aulinha de pacto aqui, só pode ser feito por demônios, tá? Espíritos mais baixos, encostos, esse tipo de coisa não faz pacto. Exu não faz pacto, Pombagira não faz pacto, quem faz pacto é demônio, tá? É pelos maiorais, pode ser Beelzebub, Lúcifer, Bafomé, enfim, essa galera aí. Então, se você fizer um pacto, se você fizer um ritual, buscar essas entidades, se pactuar de verdade e depois você querer meter o louco, meter o pé, eles, né, podem fazer isso com você. Quando você desencarnar, por algum motivo que seja, um acidente, seja por causas naturais ou porque você tentou ir de arrasta para cima, seja o que for, eles podem condenar você a essa morte do sobrenatural, que é uma espécie de morte onde você não morre totalmente, não fica vivo totalmente. Você sente todas as dores que uma pessoa viva sente
E ao mesmo tempo você está no plano espiritual sofrendo todos os tipos de tormentos possíveis e imagináveis, exatamente. Você vira uma espécie de zumbi, tá? O seu corpo ele fica cadavérico, mas você ainda fica vivo. Meio lá e meio cá. Um exemplo de ser que consegue, que faz muito isso é o próprio motoqueiro fantasma. Eu tô citando ele aqui, não porque ele exista, tá? Deixando isso bem claro. Galerinha da bioquinese aí, o motoqueiro fantasma é só um personagem. Mas é um exemplo de personagem que tem essa maldição. Tanto que no final do filme, quem se lembra aí do Motoqueiro Fantasma de 2007, lá com o Nicolas Cage, lembra que no final o próprio capiroto, né, o Mephistopheles, que era o demônio do filme, tenta tirar a maldição e ele não aceita. Ele diz, olha, não vou ficar com ela e vou usá-la contra você. Ou seja, ele é um ser morto no sobrenatural. Ele que fica, ele caminha entre os dois mundos, tá? Seria basicamente isso. Essa é uma das formas. Se você fizer um contrato com alguma dessas entidades que eu mencionei e dá uma de João sem braço, você vai sofrer essa consequência. Segunda consequência, vampiros. Exatamente, vampiros são seres que são conhecidos como os gatos do sobrenatural. Por que, narrador? Que história é essa? Vampiros, pessoal, tem metade do corpo no plano espiritual e metade fora. Entendeu? Eles estão metade aqui na Terra e metade fora, porque são seres mortos-vivos. Inclusive, a biologia dos vampiros, ela mostra isso. Vampiros não respiram, vampiros não procriam. E vampiros também não se alimentam de comidas sólidas, só se alimentam de sangue humano. Fora que sua pele, né, o fato de sua pele queimar ao sol mostra uma sensibilidade cadavélica. Ainda tem esse problema. Quando a pessoa morre, as células, né, a melanina, enfim, todas as proteções que não nos permitem caminhar pelo sol sem pegar fogo, por assim dizer, no corpo do vampiro se esvaem. Por isso que há essa sensibilidade maior, como se fosse uma espécie aí de sensibilidade exagerada. Não é que o vampiro queime no sol, mas ele tem essa sensibilidade exagerada e dependendo da linhagem, ele pode realmente se ferir, como no caso da linhagem de Judas que eu já mencionei aqui no canal no vídeo Linhagens Vampíricas. Por essa razão, por essa questão, vampiros conseguem se comunicar diretamente com seres sobrenaturais, seja no mundo físico ou no mundo espiritual. Não é à toa que muitos vampiros são praticantes de magia, de necromancia, por terem essa habilidade. Porque eles têm essa maldição. O vampirismo, ao contrário do que muita gente pensa, que eu sei que tem aqui nos comentários, narrador, eu adoraria ser, eu adoraria ter o meu macho vampiro do meu lado e os de outro lado, né, os caras que vêm, eu adoraria ter minha princesa vampira do meu lado, me dando mimo, me colocando pra naná e lá 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 lá. Eu sei que você tem essa fantasia, mas o vampirismo em si é uma maldição que foi passada, foi dada a Caim pelo primeiro assassinato como uma espécie de punição e foi passada de lá para cá até os dias atuais. Então eles sofrem com isso. Não é à toa que existe a Gioconda, que é uma espécie de loucura que o vampiro passa depois de um determinado momento, depois de tantos anos vivendo, porque eles não envelhecem. Do mesmo jeito que um zumbi, por exemplo, que eu falei anteriormente, não sofre a ação do tempo porque ele já está morto, teoricamente, o vampiro também passa pela mesma coisa. Eles não sofrem com a ação do tempo porque eles já estão mortos e cadáveres não envelhecem, tá? Então eles são outro exemplo de ser que estão mortos, estão na morte do sobrenatural. Eles sofrem com essa consequência e por essa razão é uma das piores maldições que o meio sobrenatural possui. Acredite se quiser. Pois é. E para fechar essa lista, né, essa pequena lista não, essa explicação do vídeo, um outro grupo de seres também que faz parte dessa morte do sobrenatural são os lixes. Pois é, que eu também já fiz um vídeo aqui no canal falando sobre os lixes. Se você ficou curioso, né, e quiser saber mais sobre eles, dá uma conferida no meu vídeo, tá? Eu fiz um vídeo só sobre os lixes, falando dos pontos fracos, um pouco da origem, enfim. Se vocês ficarem curiosos, né, deem uma olhada lá. Mas os lixes são outro exemplo de morto-vivo que tem a imortalidade através das horcruxes, né? Que são as filactérias onde eles colocam fragmentos da sua alma e conseguem viver centenas de anos sem sofrer com a ação do tempo. Acredita-se que os magos, né, que Merlin seriam lixo, né? Segundo aí as lendas e
que foi passada, enfim, segundo algumas histórias dizem que ele seria e que ele está vivo até hoje, tá? Segundo algumas teorias da conspiração. Eu particularmente não acredito nisso, mas deixo aqui na mesa todas as possibilidades para que vocês discutam e pensem, tá? Pensem nesse assunto. E os lixos, de fato, eles têm uma aparência mais de morto-vivo, eles têm esse aspecto mais cadavérico, mas estão vivos ao mesmo tempo, eles caminham pelos dois mundos. Mesma coisa dos vampiros e a mesma coisa, então, do primeiro ser, do corpo seco, por exemplo. Eles caminham, né, nessa mesma linha. Então, eles têm a capacidade de transitar entre algumas dimensões, porque eles são seres mágicos também, assim como as fadas, os elfos, salamandras de fogo, eles têm uma parte elemental. E além deles conseguirem transitar pelo plano etéreo, pelo plano astral e pelo plano físico, há quem diga que eles também consigam transitar pelas dimensões mais infernais e também até algumas camadas das dimensões superiores. Então, eles conseguem, têm essa capacidade de transitar, são seres muito poderosos, tá? Não é brincadeira você lidar com um lixo. Não vá pensando que é aquele brinquedinho lá, aquele personagem abobado do Hora de Aventura, porque ali é uma representação muito vaga do que é um lixo. E a outra representação do cinema, né, seria aquele Voldemort da saga de filmes e livros do Harry Potter. Já é uma versão um pouco mais sombria, mas também não é nem 1% do que o lixo pode fazer. Então, assim, são criaturas extremamente complicadas de lidar, são seres difíceis de eliminar, muito complicado você eliminar o lixo, uma vez que ele encarna com você, que ele pega, sei lá, vamos trazer para a linguagem atual, né? Se ele pegar um ranço de você, se ele tiver algum tipo de desavença com você, ele vai ficar no seu pé até conseguir te ferrar legal, tá? Não necessariamente te matar ou fazer algo fisicamente, mas ele vai tentar ferrar sua vida de outras formas, com magias, com feitiços, enfim, eles podem fazer isso, tá? Inclusive eu recebi relatos de pessoas que lidaram com esses seres e que se arrependeram amargamente porque são complicados, são seres muito poderosos e, enfim, eles podem lançar maldições. Lixes têm essa capacidade, tá? Não são só ciganos, feiticeiros poderosos e bruxas que conseguem de fato amaldiçoar alguém. Os lixes também conseguem. Eu vou fazer um vídeo depois aqui no canal essa semana ainda falando sobre maldições, tá? É de fato que seria uma maldição. Já fiz um vídeo ensinando como quebrar, já tá aqui no canal, foi da semana passada. Mas vou fazer um vídeo falando mais detalhadamente sobre o que seria uma maldição e como você pode lidar com isso. Bom, esse vídeo eu quis fazer porque é um assunto que eu ainda não tinha abordado aqui no canal. Senti que seria curioso, né, explicar para vocês, né, a diferença de um ser que habita no plano só e de seres que habitam nos dois, que conseguem lidar aí, transitar entre os dois mundos sem nenhum tipo de problema. São só esses três seres que conseguem fazer isso, tá? Lembrando que demônios não transitam entre os dois mundos, tá? Demônios não conseguem se materializar fisicamente nesse plano. Esses seres que eu mencionei, eles vão com o corpo físico para os dois lugares. É muito louco isso, é muito interessante. Tanto vampiros quanto o corpo seco, quanto os lixos, eles conseguem ir e voltar fisicamente, tá? Eles não precisam sair do corpo para fazer. Apesar de que os vampiros conseguem se projetar se quiserem, mas eles podem fazer isso também com o corpo físico, tá? No caso dos demônios, não. Eles precisam de um avatar, eles precisam de um corpo para caminhar aqui na Terra, porque se eles se materializassem aqui, causariam muita destruição, assim como os anjos. Enfim, seres da quinta dimensão nem se fala, e aí já é uma outra história que vai ser abordada em próximos vídeos aqui no canal, só vocês acompanharem. Enfim, galera, é isso, né? O vídeo de hoje é esse. Se você gostou e assistiu até o final, deixa aí o comentário. Eu sou o Guerreiro, tá? Que eu vou mandar um salve pra você, deixar um coração uma joinha aí, tá? Lembrando que a série de vídeos aqui do canal que foi prometida nas outras semanas vai estar saindo, tá? Que é Vampiros Digitais. E a votação aí da outra série Monstros Desconhecidos encerrou hoje às 6 horas. E quem ganhou foram as Fadas Negras. Então elas vão encabeçar aí essa série de vídeos, tá? Então continuem acompanhando aqui o canal. Tem muita coisa legal chegando. Muitos vídeos muito interessantes aqui para vocês. Então é com essas palavras românticas que eu vou me despedindo. É como sempre um prazer estar aqui. E até breve, meus pequenos.